Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e esse vídeo vai sanar para vocês de uma forma bem simples, uma baita dúvida. A gurizada sempre tem essa dúvida, fala assim, professor, eu tô aqui estudando, tchê, e tem aquela informação que o material genético da mitocôndria é 100% de origem materna, né? Vem da mãe. O que que acontece com as mitocôndrias que estão lá no espermatozoide? Por que que a gente só recebe as mitocôndrias da mãe? Eu vou te explicar de uma forma bem simples, e aí é até romântica, interessante a gente pensar, porque, cara, tu tens trilhões de células no teu corpo. Estas células têm mitocôndrias para produzir energia, produzir ATP na presença do gás oxigênio, é o que a gente faz lá bonitão. Bom, se tu parar para pensar, cara, todas estas células, todas elas vieram de uma única célula que nós já fomos na hora da fecundação. Então, espermatozoide, ovócito 2, fecundou, uma única célula se formou. Com os 46 cromossomos, que é o tu. É tu. A partir dessa única célula, surgem todas as células do teu corpo. Que coisa mais bonita que isso. Bom, então vamos tirar a dúvida aí da gurizada. Muitas pessoas me perguntam isso, eu vou explicar para vocês de forma bem simples aqui, tá? Repara, o espermatozoide, moçada, tem o flagelo, tem o que a gente chama aqui de peça intermediária, tá? Vou ver se tá bom aqui, ok. E aí tem a cabeça, onde tá aqui o material genético, tá? Um núcleo, tá? E os 23 cromossomos aqui, ok? Bom, repara que aqui, gurizada, é nessa peça intermediária aqui que estão as mitocôndrias. Tem muita concentração de mitocôndrias nessa região, até para quê? Para poder gerar ATP, mandar ATP para a cauda bater. O espermatozoide tem que fazer uma longa caminhada, uma longa nadada, para chegar aonde? Para chegar no ovócito 2. Agora aqui eu vou desenhar porque o ovócito 2 é infinitamente maior do que o espermatozoide em questão de volume. Então aqui está o núcleo do ovócito 2, tá? Então o núcleo aqui, 23 cromossomos. Então isso aqui é o gameta masculino e aqui é o gameta feminino, tá? Então nós temos o espermatozoide e o ovócito 2. Eu não vou explicar para vocês todas as etapas aqui, temos uma aula sobre isso, explicando detalhadamente. Eu vou focar nas mitocôndrias. Então imagina que nessa região aqui está cheio de mitocôndrias. O que vai entrar, moçada? O que entra aqui é basicamente a cabeça e entra também essa peça intermediária. Então vai entrar mais ou menos isso aqui do espermatozoide. Então entram as mitocôndrias, tá? É óbvio que o que vai acontecer é o seguinte, ó, um núcleo aqui com 23 cromossomos, tá? Ele vai se juntar aqui, vai se juntar aqui para quê? Para 23 com 23 gerar uma célula com 46 cromossomos. Todas as nossas células têm 46 cromossomos. Só que isso aqui entrou também, o resto do espermatozoide entrou também, né, daqui para cá. O que vai acontecer? Quando foi formado o espermatozoide, o gameta masculino, surgiram aqui alguns marcadores, tá? Que o ovócito 2, ou seja, o gameta feminino, identifica como um corpo estranho. Então vai acontecer aqui uma destruição de tudo que entrou na célula, com exceção do material genético que vai se juntar ao material genético da célula. Então o que acontece? As mitocôndrias do pai estão aqui, ó. Estão aqui as mitocôndrias do pai e elas serão destruídas. Ah, tá, professor, então... E as outras mitocôndrias? Bom, repara que esta célula grande aqui é um ovócito 2. Se é um ovócito 2, é uma célula. Se é uma célula, tem as suas próprias mitocôndrias. Então, repara, o gameta feminino já vem com as suas próprias mitocôndrias, aliás, com todas as suas organelas. Então, essas aqui não têm os marcadores. Os que têm os marcadores para serem destruídas são as mitocôndrias do pai, do espermatozoide. Então elas serão destruídas. Repara bem, aqui ocorreu agora a fecundação. Esta celulona agora aqui, ela vai se transformar no quê? Ó? Deixa eu pegar aqui um apagador, se eu achar. Eu tinha um apagadorzinho aqui, ó. Eu tenho um NHS para vocês. Enfim, perdi o apagador. Achei aqui atrás, olha só. Eu vou apagar aqui para vocês entenderem o que acontece agora, tá? Então o que eu disse? Ó, acabou as mitocôndrias do pai. Ficou agora uma célula com 46 cromossomos, que é você, a primeira celulinha, e as mitocôndrias do ovócito 2. Esta célula aqui, ela vai começar a se dividir em 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, até fazer a anidação lá no útero e continuar o seu desenvolvimento para depois de um tempo, né? Depois de 9 meses você vê o resultado, depois de 9 meses você vê o resultado. O que vai acontecer? Vai surgir uma pessoa a partir dessa única célula. Então repara, essa pessoa aqui agora já tem bilhões, trilhões de células, beleza? Cada uma das células dessa pessoa veio dessa única célula. Só que essa célula, como eu mostrei para você, só tem mitocôndria materna, porque é o ovócito 2. O que aconteceu com as mitocôndrias paternas? Já disse para ti, elas entraram aqui e foram destruídas ao longo, né? Tipo, elas foram destruídas ao mesmo tempo que estava acontecendo a fecundação lá no núcleo. A união dos cromossomos paternos com os cromossomos maternos. Então, claro, são 23 cromossomos do pai, são 23 cromossomos da mãe. Eles se juntam um homólogo. Então, tem um cromossomo 1 da mãe, tem um cromossomo 1 do pai. Tem um cromossomo 2 da mãe, tem um cromossomo 2 do pai. Tem um cromossomo 3 da mãe, tem um cromossomo 3 do pai. Eu tô botando números aqui, mas só para representar a questão dos cromossomos homólogos. Então, isso aqui, ó, eles vão se juntar. Isso aqui vão se juntar no sentido de
características. Então, aqui, para esse cromossomo, vão ter as mesmas letrinhas que a gente chama de alelos, o que vão dar as características da pessoa. Se é alto, se é baixo, se é cabelo claro, cabelo escuro. Enfim, as diferentes características que estão nos genes. Porque um gene, é claro que tem sempre exceção na biologia, né? A única constância na biologia é a exceção, tem que pensar nisso. Mas o que acontece? Para um gene, tá? Um gene, de regra geral, nós temos um alelo que a gente herda do pai e um alelo que a gente herda da mãe, tá? Que pode ser azão, 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 azinho, azinho, azinho e, claro, outras combinações para outras características. Um azão vai estar num cromossomo do pai, um azinho vai estar no cromossomo da mãe, ou vice-versa para cada uma dessas combinações, para as milhares de possibilidades genéticas que a gente tem de genes, né? Então, repara, é uma coisa magnífica. É claro que aqui também vai ter cromossomos sexuais, né? Lembra? Cromossomo sexual são os cromossomos X e o Y. Se você herda o X e o Y, você vai ser um homem. Se você herda um X e um X, você vai ser uma mulher, ok? Bom, isso nos leva a querer uma outra curiosidade para vocês. Repara que biologia é coisa linda, né? Se eu ficar aqui, eu fico a noite inteira explicando esse mecanismo para vocês, porque eu sou apaixonado, né? Quem não é que tá errado. Repara bem, quando o homem fabrica, porque eu falei para vocês, ó, que o homem é X e Y, certo? Quando o homem fabrica espermatozoide, né? Ó, repara bem, esse espermatozoide aqui, ele vai carregar ou o Y ou o X. Então terão cromossomos com X e terão cromossomos com Y, tá bom? Claro, é um dos cromossomos que eu estou representando. Teriam 23 cromossomos aqui. Esse é apenas um que eu estou mostrando para vocês. Só que a mãe é mulher, né? E portanto ela é XX. Se ela é XX, ou ela vai produzir um ovócito com X, ou ela vai produzir um ovócito com X. Não tem outra possibilidade. Então quem determina o sexo da criança, se ela vai ser XX ou se ela vai ser XY, ou seja, se ela vai ser mulher ou se ela vai ser homem, é o pai, porque é dependendo do cromossomo que está dentro do espermatozoide ali a fecundar esse ovócito aqui, tá bom? Mas entenderam então, moçada? Então se chegar e falar, professor, então vamos lá, eu vou pegar e vou fazer um teste, vai cair no Enem aí no vestibular, né? Um teste genético e eu consegui o DNA mitocondrial. Bom, tu só vai saber, a partir do DNA mitocondrial, a questão da herança da mãe, né? Tu vai saber quem é a mãe, não quem é o pai, porque o pai se perdeu. E repare que uma mitocôndria é uma organela muito charmosa, é uma organela com uma dupla membrana, tá? Ela tem uma dupla membrana interna e externa, tem várias enzimas, tá? E tem seu materialzinho genético, fazer aqui de azul. Tem esse materialzinho genético que fica por aqui, nessa regiãozinha aqui, bonitão. Então, o material genético dela, tá? O desenho aqui, enfim, mas eu poderia desenhar outras estruturas também, mas vamos botar só aqui. O material genético da mitocôndria, ela está aqui. Por quê? Moçada, há muito tempo atrás, uma mitocôndria já foi um organismo de vida livre. Se você estudar a teoria da endossimbiose, você vai entender esse mecanismo. Ou seja, repara que a mitocôndria, ela era um organismo de vida livre e hoje ela vive dentro de uma célula eucariótica fabricando energia para esta célula, ou seja, fabricando ATP, na presença do gás oxigênio, ok? Se tu parar para pensar, isso é um mecanismo fantástico, porque a mitocôndria, aqui dentro, ela está produzindo ATP, energia para a célula, só que ela está recebendo o quê? Proteção, porque ela está dentro de uma célula grande. Claro que isso aqui tem uma aula completa, vocês podem procurar aqui para entender. Então é isso, basicamente isso. Agora alguém te perguntar sobre DNA mitocondrial, tu fala, não, o DNA da mitocôndria é da mãe, porque as mitocôndrias do pai vão ser totalmente destruídas quando entrarem na célula. Ela chega a entrar no ovócito 2, tá? Ela chega a entrar, mas por possuir marcadores, elas não vingam, elas não vão para frente. As mitocôndrias do pai são descartadas. Já cumpriu o papel. Qual era o papel? Era levar o espermatozoide, ou melhor, levar o material genético para encontrar o ovócito 2 e ocorrer a fecundação. Essa fecundação ocorre ali nas tubas uterinas, né? Óbvio, né? E aí, esse ovócito 2, né, vai continuar se transformando, né? Então, vai formar ali a mórula, blasto, gastro, aqueles negócios todos, né, que a gente estuda em embriologia, vai se grudar no útero vai fazer o que a gente chama de nidação, então violenta o útero, literalmente ela adentra, manda umas enzimas digestivas, entra no útero assim, se liga nos vasos sanguíneos, para formar futuramente ali o cordão umbilical, a placenta, todos aqueles anexos embrionários, né? Então, gurizada, é isso aí, biologia não tem como tu não gostar, certo? Tamo junto aí, uma aulinha assim, basicona, para tirar uma dúvida da gurizada num formato um pouco diferente, tá? Tô pensando em fazer alguns outros formatos mais rápidos, quando a dúvida é rápida assim, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.